Amo esse casal, eles são tudo a ver. Ou seria tudo a ver? Olá, no vídeo de hoje nós vamos ver as diferenças entre o verbo haver e a expressão haver. Você sabe qual é a diferença entre eles? Então, bora lá! Bom, vamos começar com o verbo haver. O verbo haver indica a existência ou ocorrência de algo, tempo decorrido ou algo a receber, que é um uso menos comum do verbo. Então, por exemplo, há muitas pessoas aqui. Houve um acidente muito grave naquela esquina. Conheço os meus amigos há anos. Ainda tenho dinheiro a haver do banco. Bom, aqui nós temos o verbo haver sendo utilizado de diferentes maneiras. Temos aqui o sentido de existência ou ocorrência de algo, sendo usado para indicar tempo decorrido e sendo usado para indicar algo a receber, que, como dissemos, é um uso menos comum. É importante destacar também que haver pode ser usado como verbo auxiliar, apenas acompanha o verbo principal. O verbo principal carrega o sentido e o auxiliar apenas acompanha. Então, por exemplo, eles haviam estudado muito antes de irem à festa. Aqui, estudar é o verbo principal, que carrega o sentido da locução. E aqui, o haviam é o verbo auxiliar, apenas acompanha o verbo principal. E, juntos, trata-se de uma locução que forma um tempo composto, indicando um acontecimento, no caso estudar, que é anterior a outro acontecimento, no caso ir à festa. Um outro exemplo de locução é ainda hei de ver a aurora boreal. Aqui, ver é o verbo principal, carrega o sentido, e o verbo haver está sendo usado aí como verbo auxiliar, apenas acompanha o principal. E aqui eles formam uma locução que exprime diferentes valores modais, podendo indicar certeza, dever, desejo, expectativa. No caso aqui, especificamente, está indicando desejo ou expectativa. No caso, expectativa, desejo, vontade de ver a aurora boreal algum dia. E aqui, hei de ver é uma locução tanto que peculiar, porque ela é formada ali por uma preposição. Não é muito comum haver preposição nesse tipo de locução verbal, mas aqui temos um caso excepcional. E é importante destacar que normalmente o verbo haver pode ser substituído pelo verbo ter. No caso do verbo haver indicando a existência de algo, por exemplo, há muitas pessoas aqui, podemos substituir haver por ter. Tem muitas pessoas aqui. Então o verbo haver e o verbo ter são intercambiáveis. O haver ele dá uma conotação mais formal ao texto, enquanto que o ter ele dá uma conotação mais informal. E no caso do verbo haver indicando ocorrência de algo, nós temos o seguinte exemplo. Houve um acidente muito grave naquela esquina. E aqui também podemos substituir o verbo haver pelo verbo ter. Teve um acidente muito grave naquela esquina. O verbo haver e o verbo ter são intercambiáveis aqui também. Só que o verbo haver dá um tom mais formal e o verbo ter um tom mais informal. É importante destacar que o verbo haver, quando indica existência ou ocorrência de algo, não vai para o plural. No primeiro exemplo, nós já podemos ver isso claramente. Pessoas está no plural, mas o verbo haver continua no singular. Da mesma forma, o verbo ter, quando está substituindo haver nessa condição de indicar a existência ou ocorrência de algo, também não vai para o plural. Então, pessoas está no plural e o verbo ter continua no singular. Da mesma forma, se passarmos o segundo exemplo para o plural, vamos ter houve acidentes muito graves naquela esquina. O verbo haver continua no singular, ainda que acidentes tenha passado para o plural. E da mesma forma, se substituirmos pelo verbo ter, nós temos teve acidentes muito graves naquela esquina. Como podemos ver, o verbo ter se mantém no singular, ainda que acidentes esteja no plural. Então, o verbo ter e o verbo haver, quando indicam a existência ou ocorrência de algo, funcionam como verbo impessoal, isto é, não concordam com nenhum sujeito. No caso do verbo haver indicando o tempo decorrido, temos o seguinte exemplo. Conheço meus amigos há anos. E aqui o verbo haver pode ser substituído pelo verbo ter. Conheço os meus amigos tem anos. O verbo haver e o verbo ter são intercambiáveis, um dando um tom mais formal e o outro um tom mais informal. E da mesma forma que nos exemplos anteriores, haver e ter funcionam como verbo impessoal, não concordam com nenhum sujeito. E no caso do verbo haver sendo usado como verbo auxiliar, nós também podemos ter essa intercambiabilidade entre haver e ter.
Por exemplo, eles haviam estudado muito antes de irem à festa. Podemos usar o verbo ter no lugar. Eles tinham estudado muito antes de irem à festa. Aqui o verbo haver e o verbo ter são intercambiáveis e estão aí agindo como um verbo auxiliar, apenas acompanhando o verbo principal, que no caso é estudar, que carrega o sentido ali da locução verbal. E como bem sabemos, o verbo haver dá um tom mais formal e o verbo ter um tom mais informal. E agora vamos para a expressão haver. A expressão haver indica que algo tem relação com outra coisa, que alguém está envolvido com algo ou que há equivalência, o que pode ser relacionado a pessoas, objetos e por aí vai. Então, por exemplo, o índice de educação de um país tem a ver com seu índice de violência. Não vou opinar porque não tenho nada a ver com isso. O João e a Madalena deviam se casar, eles têm tudo a ver um com o outro. Então aqui nós temos a expressão haver sendo usada de diferentes formas. Ao indicar a relação entre duas coisas, pode ser facilmente substituída por uma expressão do tipo ter relação ou algo do tipo. Por exemplo, o índice de educação de um país tem relação com o seu índice de violência. No caso de indicar que alguém está envolvido com algo, pode ser substituído pela expressão envolvimento ou algo do tipo. Não vou opinar porque não tenho nenhum envolvimento com isso. E no caso de indicar equivalência, pode ser substituído por equivalente ou algo do tipo. O João e a Madalena deviam se casar. Eles são muito equivalentes entre si. Bom, então agora vamos para o exercício para fixar o que vimos. Estou aqui no banco porque tenho um dinheiro a... Está muito cheio aí? Sim, muitas pessoas na fila. Vai demorar. Viu? Eu dito que estaria cheio por ter sido feriado ontem, mas você disse que não tinha nada? Pois é, você tinha razão. Considerando esse texto, selecione qual a melhor opção para cada quadradinho em branco. Há, haver, havia e a expressão haver. Pause o vídeo e responda. Então agora vamos às respostas. Na primeira frase nós temos, estou aqui no banco porque tenho um dinheiro a... Bom, aqui está falando de receber dinheiro. Tanto é que poderíamos facilmente usar receber aí nesse contexto. Estou aqui no banco porque tenho um dinheiro a receber. E como vimos, o verbo haver pode ter esse sentido. Não é muito comum, mas pode ter esse sentido. Então a melhor opção é a segunda, haver. Estou aqui no banco porque tenho um dinheiro a haver. Na outra frase nós temos, sim, muitas pessoas na fila, vai demorar. Aqui a gente vê que está se referindo ao fato de ter muitas pessoas na fila. Poderíamos inclusive dizer, sim, tem muitas pessoas na fila, vai demorar. Como vimos, o verbo haver e o verbo ter podem ser intercambiáveis em diferentes situações, e aqui é uma delas. E como podemos ver, está indicando aí a existência de pessoas, que é um dos significados que o verbo haver pode assumir. E aqui no caso, a melhor opção é a primeira opção, a. Sim, há muitas pessoas na fila, vai demorar. Na outra frase nós temos, viu? Eu dito que estaria cheio por ter sido feriado ontem. Bom, aqui nós vemos que se trata de uma locução verbal, ou seja, uma expressão contendo dois verbos. E aqui vemos que o verbo principal é o verbo dizer, que carrega o sentido principal. Então, o outro verbo ali vai ser um verbo auxiliar, ou seja, não carrega sentido nenhum, apenas acompanha. E como vimos, o verbo haver pode ter sentido de verbo auxiliar. Inclusive, pode ser substituído pelo verbo ter. Poderíamos perfeitamente dizer, viu, eu tinha dito que estaria cheio por ter sido feriado ontem. E considerando as opções, a mais adequada é a terceira, havia. Viu, eu havia dito que estaria cheio por ter sido feriado ontem. E finalmente temos, mas você disse que não tinha nada? Bom, aqui vemos que trata-se de uma expressão para indicar que uma coisa não está relacionada com a outra. Por exemplo, mas você disse que uma coisa não estava relacionada com a outra. E como vimos, a expressão haver é que carrega esse sentido de indicar que uma coisa está relacionada com a outra. Então a opção mais adequada aí é a última, a expressão haver. Mas você disse que não tinha nada a ver. Bom, agora vamos ver como ficou o texto completo. Estou aqui no banco porque tenho um dinheiro a haver. Está muito cheio aí? Sim, há muitas pessoas na fila. Vai demorar. Viu? Eu havia dito que estaria cheio por ter sido feriado ontem, mas você disse que não tinha nada a ver. Pois é, você tinha razão. E agora vamos recapitular o conteúdo visto.
Nós vimos a diferença entre o verbo haver e a expressão haver. O verbo haver indica existência, ocorrência, tempo decorrido ou pode ser usado como um verbo auxiliar. Por exemplo, há muitas pessoas esperando há horas. No primeiro caso, o verbo haver indica existência, indica o fato de existir muitas pessoas esperando. E no segundo caso, indica tempo decorrido. Outro exemplo, eu havia dito isso já. Aqui nós temos o verbo haver acompanhando o verbo dizer. Dizer carrega o sentido de fato, enquanto haver apenas acompanha. Então está agindo aí como verbo auxiliar. E no que diz respeito à expressão haver, ela indica relação entre duas coisas, envolvimento com algo, equivalência. Por exemplo, não tenho nada a ver com isso. Aqui no caso indica envolvimento, indica que não está envolvida com alguma coisa. Outro exemplo, vocês dois têm tudo a ver. Aqui indica equivalência, que duas pessoas ali são equivalentes, se correspondem. Que normalmente é usado no sentido amoroso, indicando que duas pessoas devem se envolver romanticamente. E é isso por hoje. E aí, gostou? Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir o nosso material de estudos pelo link na descrição do vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos e bons estudos!